De volta com o programa Tudo Posso e agora vamos falar de casamento. Por que as pessoas se casam afinal, hein? Por quanto tempo namoram antes de juntarem as escovas de dente? No casal, quem é o primeiro a tocar no assunto casamento? O homem ou a mulher? O orçamento médio mundial para organizar um casamento é de R$56 mil. Já no Brasil, o bolso dos brasileiros está um pouco mais vazio, apresentando um gasto médio de R$48 mil. Por outro lado, no país, nós temos as maiores festas em número de convidados. No programa de hoje, nós estamos recebendo a gerente comercial da plataforma Zankyo, Júlia Albuquerque, para dar dicas de como não errar na hora de organizar o seu casamento. E também o casal Vinícius e Carolina para compartilhar a sua experiência. Tudo bem, gente? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Boa Oi, tarde. Vinícius, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Bom, primeiro vamos falar da plataforma e depois a gente fala da experiência de vocês, tá? Aqui organizaram tudo através da plataforma, né? Como Isso. que é essa plataforma mundial? O Zankyo é uma plataforma mundial de casamento, né? E o que a gente quer trazer a melhor tecnologia para os noivos poderem organizar tudo do casamento deles, né? Hoje aqui no Brasil a gente tem 10 milhões de páginas vistas, são 700 mil usuários por mês. E com essa tecnologia os noivos podem organizar e facilitar o casamento deles. Então eles encontram tudo num só lugar, né? Então eles podem montar o site e lista de casamento e de presente deles no Zankyo, né? A gente oferece um site gratuito, as melhores taxas do mercado, ele é 100% personalizável. Como que era e como que é se a pessoa entrar no Zankyo? Como que ela geralmente fazia? É uma lista de casamento meio assim, artesanal? Antes a noiva não tinha muita informação, né? Então ela conversava muito com as amigas, né? Ela pesquisava, mas ela acabava tendo pouca informação. Então no Zankyo ela pode encontrar toda essa informação de casamento. Então, além da parte de site lista, outra ferramenta que ela encontra dentro do Zankyo é a revista de casamento. Então, a gente desenvolve um conteúdo exclusivo, traz tendências, traz toda a informação do mercado e um guia de fornecedores com a seleção dos melhores fornecedores do Brasil. Então, ela também encontra os fornecedores que ela precisa para o casamento, ela entra em contato direto com eles. Então, se ela quiser uma flor, ela sabe, vai poder cotar lá. Exatamente. Se ela quiser ver a igreja, ela vai poder cotar lá. Exatamente. Tudo aqui no Brasil. Exatamente. Então, Olha a que nossa, maravilha. o que a gente mais quer é que a noiva encontre tudo que ela precisa no Zankyo. E aí facilita a vida dela, né? E é uma E vestido de praticidade. noiva, encontra? Também. Vestido de noiva também? Tudo. E aí ela pode entrar em contato direto com esses fornecedores. Ela conta com com o nosso critério de qualidade também, que é super importante. E a gente tem um espaço dentro do Zankyo que outras noivas também podem deixar comentários. Então também existe essa troca de noivas que viveram a mesma experiência que ela, exatamente. Super atual, aliás. Super atual, né? E útil. Bom, a gente tem pessoas aqui que organizaram o seu casamento, né? A Carolina e o Vinícius organizaram. Bom, Carolina, explica, quem teve a ideia de entrar no Zankyo? A gente passou por uma experiência complicada, faltando 2 meses mais ou menos para o casamento. 2 meses para o casamento. Que eu realmente assim, brinco que eu não desejo para ninguém, porque é muita tensão. Você acha que tudo deveria estar pronto e percebe que escolheu, infelizmente, uma fornecedora que era também cerimonialista e decoradora, a mesma pessoa, que não estava conseguindo atender às suas expectativas. E a gente precisava de um projeto de decoração, precisava de respostas, e ela realmente não estava fluindo com ela. E aí o Vinícius comentou, vamos entrar no Zankyo, vamos pesquisar, Na verdade, a gente de repente pode achar outros fornecedores pra Na verdade, resolver. a gente, quando se viu em meio a esse impasse, a gente, vamos dar uma pesquisada na internet, ver se a gente encontra alguma coisa. E foi aí que a gente conheceu o Zankyo. A gente buscou ali na internet, apareceu, a gente foi mexendo, viu esse catálogo de fornecedores e aí olhando, porque como a Júlia falou, tem os comentários, né, das pessoas e essa pessoa tinha ótimas recomendações. Você quem é confiável e quem não é. A gente consegue distinguir, a plataforma ajuda você a distinguir essas pessoas. Então foi bem interessante pra gente. E aí vocês organizaram em quanto tempo? No total foram 10 meses, mas a gente teve que trocar, faltando 2 meses do casamento, uma pessoa, que seria a cerimonialista e decoradora, viraram 2 pessoas, que salvaram o nosso casamento, né? A Michelle Navega e a Tiene Tangs. O que é a melhor coisa do Zankyo? Acho que essa referência. Na minha opinião é isso, assim, a referência das outras pessoas em relação a esses fornecedores.
Eu acho isso muito legal, né? São Porque noivas que viveram a mesma e experiência, você né? consegue se referenciar, né? Contrataram aquele fornecedor e deixam os seus comentários. Então, por exemplo, a pessoa com quem eu tive um problema tá no Zenkio, mas não tem referência nenhuma. Então, isso é... Júlia, fala Zankyo ou Zenkyo? Zenkyo. 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 Tá, Zenkyo Zenkyo é uma porque em brincadeira. inglês. Não, é uma brincadeira de thank you. E aí thank you, Zenkyo. E a gente mantém o mesmo nome para os 20 países. Então é Z-A, como que? Z-A-N-K-Y-O-U. Se você colocar lá na internet, você Exatamente, entra, você vai mas achar. você tem que colocar .com.br. Isso, .com/br. /BR, Isso, porque se você exatamente. coloca .com, você cai no Zenkyo Isso, internacional. internacional. Exatamente. Qual é a matriz do Zenkyo? O Zenkyo, a matriz é na Espanha, né, que foi onde o Zenkyo começou, mas hoje a gente está presente em 20 países. 20 países? Exatamente. Aqui no Brasil é todo um material exclusivo, né, e feito para o mercado brasileiro, para a noiva brasileira, então é bem bacana. E quais são os países que atuam mais na plataforma? França, Espanha e o Brasil é o nosso terceiro. Que casam Itália, mais? Exatamente. Entendi. Você falou que tem uma pesquisa que diz o hábito do Isso, brasileiro, né? Como que é essa pesquisa? Esse ano a gente realizou a ZIL, o segundo ano consecutivo que a gente realiza essa pesquisa com 15 mil noivos para conhecer os hábitos do casamento, né, as diferenças culturais e as curiosidades que envolvem, né, esse momento tão maravilhoso, tão delicioso. Quem fala primeiro no casamento? Fala em casamento. Isso a mulher é bem ou o homem? dividido, mas os Jura? homens, Você tá mas os brincando? homens, os homens Nossa, costumam falar Vinícius, mais. foi você que foi o primeiro que falou? Foi eu. Você? Fui eu. É uma coisa que acho que varia muito de cultura em cultura, mas fui eu que falei primeiro. A gente pensou muito, a gente faz? A gente só junta nossas escovas de dente ou a gente realmente casa e tal E outro E aí dado resolvi pedir em interessante casamento. é Vamos que... mostrar algumas fotos primeiro do casamento? Olha aí, olha que bonita lindas. a Carolina, Vinícius, nesse momento glorioso da vida deles. Nossa, que lindo esse véu, hein? Obrigada. Você cotou lá no Zenkyo? Foi antes do Zenkyo. Pode falar, Júlia. Um dado interessante é que os noivos, a maioria dos noivos brasileiros demora de 9 a 12 meses nessa preparação do casamento. Então é um tempo muito longo que eles dedicam a organizar esse grande dia. Como se fosse uma gestação mesmo. Quase que uma gestação. Agora, uma dúvida que as pessoas podem ter é, as pessoas às vezes ficam um pouco inseguras de estar só na internet, de não ter ninguém para falar assim, esse fornecedor é bom, mas é uma nova forma de você... É uma nova forma. As nossas noivas confiam muito do nosso critério também, né? E por isso a gente tem todo um trabalho editorial também baseado, né, para esse critério. E justamente esse espaço para outras noivas, que ajuda muito, né? Então a noiva está um pouco indecisa, ela está pesquisando, mas ainda não definiu. Ela pode ouvir uma terceira opinião, uma quarta opinião de uma noiva que também vivenciou esse momento. E ela pode comprar coisas lá, ela vê os fornecedores, mas comprar ela pode? Não, ela entra em contato direto. O Zenkyo facilita essa interação da noiva com o fornecedor. A gente então conecta. é um caminho, Exatamente. então. Vocês conectam, né? Exatamente, a gente quer fazer essa conexão. Entendi. Exatamente. Bom, a gente já falou aqui do Zenkyo, que vocês organizaram tudo. Deu alguma coisa errada? No dia? Não, no dia não. Não. Mas teria dado, né? Teria dado se se o não Zenkyo me fosse o ajudar Zenkyo. a trocar de cerimonialista e decoradora. E você indica para suas amigas? Como Sim, que sim, é? eu sou, As suas todos amigas os que... fornecedores eu super fiquei feliz, assim, depois que eu fiz essa troca, foi tudo perfeito, assim, foi muito, muito especial, nada deu errado, assim. É muito importante, né? A organização, embora, né, fica mais com a mulher, assim, a gente... E você sabe que outro dado da pesquisa interessante é que 67% dos noivos hoje buscam os fornecedores na internet. Olha! Então é uma realidade, né, que mudou e que hoje os noivos utilizam muito a internet nessa organização. A gente quer um chinelo, por exemplo. Você vai lá na internet e vê, Procura. né? Às vezes a empresa, se ela não tem nada na internet, se ela não tem um site, é como se ela não existisse, não é verdade? A gente fala, mas espera aí, não tem um site, não tem nada, não está no Google, então é como se não existisse, né? Exatamente. Você acha que vai atingir 100%, assim, ou 90%? Sem em breve? dúvida, sem dúvida.
que aqui no Brasil a gente tem um problema econômico, às vezes, que as pessoas não conseguem, né, acessar muito a internet ou a banda e tudo. Mas por outro lado é um facilitador, porque lá com a internet você consegue comparar muito também, né? Então eu acho que você consegue utilizar a seu favor, né? Eu já ouvi falar que muitas noivas estão comprando vestidos da China, que são mais baratos, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi. Se a pessoa quiser entrar no Zenkyo da Espanha, por exemplo, e orçar um vestido espanhol, consegue fazer isso? Sim, claro. Na China vocês estão? Não. Ainda não. Ainda não, exatamente. Mas você já ouviu falar isso? Já sim. Esse intercâmbio também, né? Então isso é muito legal, porque você pode ter mundo informação globalizado, do mundo todo. Exatamente. Claro, não existem mais fronteiras, né? Então muitas pessoas compram nos Estados Unidos também, vestido de 15 anos e tudo. E vocês trabalham só com casamento? Isso, só com casamento. Já é bastante. Já é bastante? Não tem vestido de 15 anos, nada disso? A gente acaba atendendo um pouco 15 anos, porque muitos fornecedores de casamento são os mesmos. São os mesmos, exatamente. Mas a plataforma é para casamento. As meninas querem se sentir princesas, né, nesse momento dos 15 anos. Também. Eu tenho uma filha de 9 e eu sei que ela já está planejando. Sonhando. Imagina o casamento. E hoje as pessoas continuam casando? Continuam se casando. A gente tem hoje a média de casamento é com 30 anos, os brasileiros um pouquinho antes, com 29. Nossa, eu pensei que fosse mais, com 38. A média é 30. E os americanos casam só depois dos 32, então são os que na pesquisa apontaram mais tardio. E os europeus? Os europeus, uma média de 30. 30 também? Também. Então, 30 anos se não casou, daí fica tem que ir pro site de relacionamento. Tem que ir pro site de relacionamento, daí precisa de outro site. É bom a gente falar que é o seguinte, não é um site de relacionamento, mas sim uma plataforma que ajuda a organizar o casamento, não é verdade? É verdade. Porque às vezes a gente não arranja marido ainda. Não, você precisa com o marido já pronto lá, com o noivo. Precisa chegar com o noivo. E os homens, eles atuam bastante? Muito. Claro que as mulheres dominam, né, esse assunto casamento, mas os noivos participam também. Hoje a maioria os dois organizam, né, então os noivos sempre acompanham. Vinícius, você acompanhou? Mais ou menos. Mais ou menos? Acompanhei, ela me pediu opinião sobre, gostou disso, gostou daquilo e tal. Mas, efetivamente, ela que foi atrás, etc. Acho que é mais... Não pode contrariar a noiva. De jeito nenhum. Porque a noiva já fica nervosa por natureza. O dia dela, né? Não. A gente tá ali só pra... Não é verdade. Tô brincando. Né? Bom, tem algum dado a mais da pesquisa que a gente possa falar? Eu acho que são de um dado super interessante, é o motivo do casamento. 90% dos noivos casam por amor. Ainda bem! Ainda casamos por amor, que bom! Super interessante. No Brasil tem uma curiosidade que 20% responderam que a religião também tem um fator importante, mas 90% casam por amor. Que bom! Então a gente ainda pode ser romântico no mundo. Com certeza. Pode. E a gente tem um dado de que o mundial que se gasta 58 mil, um orçamento médio. 56 mil, isso. Não, 56 mil. E 48 mil... No Brasil. No Brasil. Exatamente, essa é a média do gasto. Para fazer todo o casamento. Exatamente, todo o casamento. E os brasileiros são os que fazem os maiores. Então, o maior número de convidados. Isso o dado é pela internet, né? Isso, porque exatamente. eu já ouvi falar de pessoas que gastam uma fortuna, 500 mil, ou 150 mil, ou 100 mil pelo menos, gasta. Você acha que na internet gasta-se menos? Sim, ou você consegue pegar um fornecedor mais barato e aí o gasto é menor? Eu acho que você consegue fazer melhores cotações na internet, com certeza. Essa é a média da pesquisa brasileira, né? Então... Que bom. Bom, você gostaria de deixar alguma palavra para quem está aí desesperado, procurando alguma pessoa para organizar o seu casamento? Quer começar? Não, eu acho que a internet hoje possibilita você se conectar com pessoas que estão muito longe de você e é um facilitador tremendo. Vale não só para o setor de casamento, como para vários outros. Para a gente funcionou muito bem, deixamos nossa recomendação lá aos fornecedores que nos ajudaram. E é isso, acho que é uma ferramenta super útil e muito válida. E acho que tirar referência, que foi uma coisa que eu deveria ter me atentado quando eu fiz a primeira escolha.
de que não haviam referências, tanto na página dessa primeira cerimonialista, quanto na página dela no Thank You, de outras noivas felizes. Porque quando você trabalhou com aquela pessoa... Quando você trabalhou com aquela pessoa e você ficou feliz, como a gente acabou ficando com os outros fornecedores, você quer divulgar o trabalho. Você fala, nossa, essa pessoa ajudou, resolveu, enfim, ficou tudo bonito. Então, procurem, eu diria isso para as noivas, assim, se não tem referência de ex-noiva super feliz, alguma coisa tá estranha. Tá errado. Júlia, convida as pessoas aí para entrar no Thank You. Por favor, estão todos convidados a acessar, né? Aproveitem a ferramenta, né? Pesquisem muito para realizar o casamento dos sonhos, né? Ah, verdade. Ai, que lindo. Muito obrigada pela entrevista, gente. Obrigada e voltem sempre para falar. Traga outros casais Com aqui. certeza, Tá que é um bom? prazer. Daí eles vão contar outras experiências. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Bom, no próximo bloco a gente vai falar de saúde, alergia respiratória, alimentar, alergia aos insetos, cutâneas e muitas outras. É daqui a pouco.